Salve, salve, morcegotes, morceguetes, morcegatos, morcegatas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de leitura e discussão aqui na Caverna do Morcego. Hoje a gente volta para o formato antigo, o formato no qual eu mostro o PDF do livro para vocês, o formato no qual a gente lê junto, aqui, palavra por palavra, né? E iniciamos a leitura de um novo livro, com muito orgulho que eu apresento, né? Que é o Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo. Livro de Paulo Gerbaldo, pela Funilaria, tá? Com a tradução da Daphne Mello, pela editora Funilaria. Vai estar tudo na descrição, obviamente, para você adquirir o seu livro. Além de, óbvio, o PDF já está disponível, o PDF também foi disponibilizado pela própria editora. Queria dar um salve muito grande, Caio, Marília. É uma honra estar aqui trabalhando com esse livro. Muita felicidade mesmo de finalmente dar início a essa trajetória onde a gente vai discutir o que a gente vai discutir e eu já vou trazer aqui para vocês. A gente também vai fazer uma inversão aqui, tá? Já estou explicando isso para vocês já ficarem atentos. Antes de ler o prefácio, a gente vai ler a nota edição brasileira, que eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido para a gente ler primeiramente direto o próprio autor, mas também para a gente ter aí essa recepção, né, de o que a gente vai estar lendo, o que a gente vai estar trabalhando, qual o contexto. Eu acho que ele ajuda a gente um pouco nisso, enquanto o prefácio já entra num debate um pouco mais fervoroso, e eu prefiro puxar esse debate já para quando a gente estiver inteirado sobre o tema, beleza? Então, novamente, obrigado Caio, obrigado Marília, obrigado Editora Funilaria por trazer isso daqui. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Aqui é uma parte da caverna, né, a nossa pequena biblioteca, algumas das coisas que a gente tem aí. Sou comunicador político, né, trabalho com isso aí desde 2020. Caracas, faz tempo, né? E não tô ficando velho, ainda sou novo, tá? Eu sei que a cara engana um pouco, mas é isso. E esse daqui é um dos projetos que a gente tem, né, um dos projetos mais fixos que a gente tem aqui da Caverna, que é uma das coisas que inaugura o nosso segmento de lives, que é justamente essa fita de ficar lendo e escrevendo, tá? E ficar lendo e ficar discutindo, perdão, escrevendo não. Mas começou muito por algumas coisas, né? Tanto por aquela galera da Twitch, que ficava nessa fita de ficar estudando junto, né? Mas também pela necessidade que eu tinha de desenvolver algumas leituras que para mim poderiam ser paralelas, ou leituras que eu achava cruciais demais, enfim, vai depender muito do que a gente está indo, né? De uma forma na qual eu não precisasse me apressar a ler o livro e eu pudesse trazer para cá, né? Então, por exemplo, essa fita de mídias digitais e redes sociais e por aí vai, é uma coisa que está no centro do debate. Mas não é, propriamente dito, minha frente de luta. Então eu aproveito esse momento aqui com vocês para também dar uma estudada nisso, tá? Então por isso, e eu gosto de repetir isso, embora eu fale com muita certeza, nem sempre eu tô certo, tá? Muita coisa eu vou ficar em dúvida, por isso que vocês podem comentar, podem perguntar, podem opinar, tá tudo aí embaixo aberto. Antes de a gente fazer em live era mais legal fazer isso, mas podem continuar fazendo, que eu tento resgatar nos próximos vídeos. Enfim, a gente pode fazer um esquema meio assim, tá? Mas não é minha área, então é bem interessante a gente conseguir fazer essa relação e conseguir ler com mais calma, estudar com mais calma. Aí a galera depois marca nas redes sociais e fala, pô, você gosta, achei tal coisa, enfim, essas coisas vão acontecendo. Bem interessante, tá? Mas além disso, a gente tem outros projetos, né? Aqui no nosso YouTube mesmo, a gente tem nossos vídeos discutindo sobre a lei de drogas, discutindo sobre violência policial, falando sobre encarceramento em massa. Atualmente, inclusive, eu estou escrevendo um roteiro para falar sobre Abdul Öcalan e Carlos Marighella. Espero que vocês curtam. Vai sair em breve, tá? Então é isso. Também, só para explicar para vocês também que tem essa fita que é bem interessante, bem legal. Além disso, eu gostaria de lembrar vocês que a gente também tem nosso canal no Spotify, tá? Na verdade, não só no Spotify, quase qualquer uma plataforma de podcast, que é a Caverna do Morcego, né? Se você pesquisar assim. E lá são outros tipos de conteúdo. Por exemplo, lá a gente vai começar, no final desse mês, provavelmente, a trabalhar com Mariátegui, beleza? Lá a gente faz um estilo um pouquinho diferente, uma coisa mais narrativa, uma coisa mais explorando livros, e trazendo meus argumentos em cima e pensando numa coisa conjunta assim, uma outra pegada, né? Uma pegada toda roteirizada. Aqui, por exemplo, né, embora a gente leia muito por causa do próprio livro, mas não tem roteiro, né? Lá é totalmente roteirizado, embora eu goste de fugir, porque o roteiro é escrito, eu gosto da fala e tudo, enfim. Só para explicar para vocês.
E também queria lembrar que eu estou lá no canal, no canal não, na revista Clio Operária, não tô só eu, tá uma galera muito foda, muito foda, muito foda. Vai estar passando inclusive aqui embaixo, né, sobre a Clio Operária, então acompanha a Clio Operária. E, como vocês estão vendo aí embaixo também, tem meu livro, Por uma Inclusão da Sociologia, que é o livro que a gente está lendo agora, e você pode adquirir no site da editora Terra 100 Anos, tá? Também, cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto. E lembrando que no livro da editora Funilaria, Informática do Oprimido, o desconto vai até dia 15 com o cupom Morcego, também 20% de desconto em cima do livro Informática do Oprimido e a Extinção da Internet, né? Ou o combo ou Informática do Oprimido sozinho. Cupom Morcego em maiúscula, tudo junto. Vou deixar aí na descrição também. E, por último, se curtiu o projeto e quer apoiar a gente tem nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, e o nosso Pix e e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com, também vai estar passando aí embaixo, tá? Para, né, não ter problemas. Então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui, vou transmitir minha tela, vou mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, tá? Como que faz para chegar aqui, beleza? Share screen. Ó, eu vou compartilhar, inclusive, a do meu YouTube. Isso. Aqui, ó. Só que eu não posso, não tem que ser esse vídeo, tem que ser um vídeo que esteja listado, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se está na tela para vocês, se está certo. Tá na telinha para vocês, tá ótimo. Vamos manter isso daqui por enquanto, qualquer coisa depois eu mudo. E aí eu vou clicar aqui, um dos últimos vídeos que eu postei, na semana passada. Tá aqui. Desci aqui embaixo, tá, gente? E aqui tem essa fita aqui, ó, link para o Drive. Cliquei no link para o Drive. E aí ele abre o Drive. Né? Isso daí vai estar aqui na descrição, então você pode clicar no link aqui embaixo. Abriu o Drive. O nome do livro é Redes e Ruas. Então eu coloquei aqui na pasta Redes e Ruas, Paulo Gerbal, da editora Funilaria. E tá aqui o nosso PDF. Óbvio, você também pode baixar esse PDF aqui, tá? Você não precisa ler só aqui. Eu gosto, vocês sabem, né? Eu gosto de marcar os livros. Eu gosto de escrever, eu gosto de grifar, eu gosto de ter pensamentos nos livros, tá? E aí é isso. Agora a gente vai esperar baixar. Quer dizer, baixar não, aparecer. Então temos aqui Redes e Ruas, tá? Mídias sociais e ativismo contemporâneo, tradução da Fumelo. Eu acredito que as páginas sejam quase o mesmo número, quase o mesmo número. Então tá bem tranquilo, dá para se manter próximo disso, tá? Aqui, ó, Editora Funilaria, sigam ali, entrem no site da Editora Funilaria. Aqui, ó, Marília Janel e Caio Valengo, muito obrigado, camaradas, vocês mesmos. E a gente tem aqui o sumário. Então a gente tem o prefácio, tem a nota edição brasileira, tem os agradecimentos, tem a introdução, e aí entra, né? Reuniões entre amigos, não somos gente que vai intercutir, enfim. E aí vai todo o texto. A gente vai hoje ler a nota, a edição brasileira. O prefácio vai ficar para o vídeo de amanhã, beleza? Eu vou dar aquele zoom, obviamente. Eu gosto de que vocês também possam ler diretamente aqui na live, embora eu saiba que às vezes o melhor é baixar o PDF, né? Mas vocês podem ler aqui diretamente na live. Vocês preferem... respondam, por favor, não sei se vocês vão estar até aqui no vídeo, né? Vocês preferem que eu fique aqui embaixo ou que eu fique na direita, tá? Eu vou ficar aqui embaixo por enquanto, mas aí vocês falam comigo. Então, a gente não vai ler o prefácio. Opa, a gente não vai ler o prefácio, não é aqui. O prefácio vai ser lido amanhã. Não é isso hoje. A gente vai descer. Ó, já vi Chantal Mouffe, Castel, já uma galera sendo citada aqui, tá? Vai ser interessante trabalhar com esse livro. Ainda não. Aqui, agora sim. Nota edição brasileira de Redes e Ruas, do Paulo Gerbal. Muitas coisas mudaram desde a publicação de Redes e Ruas, mídias sociais e ativismo contemporâneo, que ocorreu no hoje longínquo ano de 2012. Então, o livro foi publicado em 2012, tá, gente? Isso é importante a gente lembrar para entender o que vai estar sendo dito, né? A crise do coronavírus, com traumáticos efeitos, contribui para fazer com que os anos 2010 pareçam ter ficado muito longe no passado, tendo apenas uma influência limitada no presente. No entanto, para compreendermos muitos dos fenômenos políticos que estamos testemunhando atualmente
Em particular, a forma de comunicação política e de mobilização que se tornou um esteio de nossa era, precisamos voltar ao uso das mídias sociais pelos movimentos de protesto de 2011, que constituiu um fenômeno que antecede o movimento das praças. Eu pulei, né? Pois as 2011 constitui um ponto de inflexão fundamental para o desenvolvimento do ativismo digital, o momento em que este atingiu a maturidade e adquiriu um caráter massivo. O ativismo digital, entendido como um conjunto de formas de ativismo que se apoia no uso de mídias digitais de todos os tipos, é, na verdade, um fenômeno que antecede o movimento das praças de 2011. Então, ele está explicando um pouco de que esse movimento digital ele precede, ele acontece antes. E é o momento em que o ativismo digital em si adquire maturidade e caráter massivo. E aí eu acho interessante, aí eu recomendo que vocês troquem ideias com as pessoas que vocês conhecem, que militaram no começo dos anos 2000, porque já tinha um movimento de ativismo digital, né? Então, ele não está citando esse passado, mas ele já está falando. Ó, não, e ele continua aqui, vamos lá, legal, tô gostando. Já na segunda metade da década de 1990, a internet havia se tornado cenário de todo tipo de experimentação por parte de artistas, jornalistas, acadêmicos e ativistas, durante os protestos anti-globalização na virada do milênio contra instituições econômicas internacionais, como é o caso do Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Lembrando, tá? São instituições que a gente sempre cita. Sempre cita. Então para por aí, né? Mas também corporações multinacionais, como era o caso do McDonald's, da Monsanto, da Nike e da Gap. Ativistas recorreram aos novos meios de comunicação da época, de listas de e-mail utilizadas para debates e organizações, a páginas como o Indymedia, como canal de contra-informação. Então é um momento onde ainda há a possibilidade de você fazer esse movimento de contra-informação de forma livre, né? Inclusive, esse processo que se fala de plataformização e das próprias redes sociais busca limitar o nosso contato com a internet em si. Tem algumas discussões sobre isso. Eu participei de um debate na Flipei de 2023, que eu mediei uma mesa, né, porque eu era comunicadora já na época, e aí a galera tava explicando um pouco dessa situação. Enfim, não lembro de cabeça agora, não lembro muito bem. Novamente, né, como não era uma preocupação muito central minha, na época eu tava, não sei o que, mas, enfim, passou essa onda. E agora estamos lá, estamos de volta. A limitada penetração da internet naquela época, entretanto, significava que os debates do meio ativista estavam em grande parte distantes do público em geral. Então, ainda que fosse interessante, você tinha uma limitada penetração na internet, né? Você ainda não tinha um alcance massivo. No discurso interno do movimento, a internet era concebida como um espaço autônomo, no qual militantes podiam encontrar guarida frente a um sistema midiático controlado por grandes grupos capitalistas que apoiavam ideologicamente o consumismo, algo que o movimento anti-globalização tinha como alvo. E aí, se vocês assistiram comigo e com a Mauri Gomes aqui, o Adam Curtis, e aí isso daí é no Hypernormalization, é um pouco no Hypernormalization e um pouco no The Center of Self, tá? Mas ele fala um pouco sobre essa brisa que rolou mesmo dos anos 70, dos anos 80 e começo dos anos 90, né? De movimentos surgirem querendo colocar a internet como um espaço autônomo realmente, e aí depois grupos de ativistas também começaram a provar que na verdade ela não era, e que não era um espaço tão seguro assim, né? Com a movimentação de crédito, informação, enfim. Uma das grandes contradições, né? E não é que não possa ser, mas, enfim, é uma grande treta. O movimento das praças, em 2011, mudou de forma radical a abordagem da internet como espaço de mobilização política. Então, os protestos da Primavera Árabe e os movimentos anti-austeridade dos indignados na Espanha, dos Aganaxmenoi na Grécia e do Occupy Wall Street nos Estados Unidos, voltaram seus esforços de mobilização para as titânicas plataformas de mídia social que adquiriram proeminência a partir de meados de 2000. Então, principalmente Twitter e Facebook, né? O Orkut, em certa medida, mas o Twitter ele vai surgir de um projeto que tinha como visibilidade a fita das pessoas se comunicarem justamente para fugir de coisas, né?
e o Facebook um pouquinho numa onda própria, né? Que vieram substituir progressivamente as páginas de internet. Substituíram os fóruns online e substituíram as listas de e-mail que haviam sido o principal eixo do ativismo dos anos anteriores. Em um momento em que essas plataformas ainda estavam longe de ser dominantes e seus algoritmos, em particular do Facebook, favoreciam muito mais o alcance orgânico, diferentes movimentos e grupos encontraram um espaço no qual podiam provar o mesmo crescimento exponencial experimentado pelas próprias plataformas que os hospedavam. E é inegável que, naquela fase, a disponibilidade dessas redes abriu novas oportunidades políticas para grupos outsiders, que davam vozes a queixas das questões sociais, que, embora preocupassem grandes setores da população, tinham muito pouca representação na grande mídia. E quando tinha, era sempre uma representação muito negativa, né? Se vocês lembrarem do Datena em 2013, fazendo uma pergunta sobre... né? E aí a gente está falando de... um programa policialesco midiático, né? Que essa é a brisa, normalizar realmente essa fita, né? Em 2013 ele tá lá questionando, né? Ah, tem que ter baderna ou não tem que ter. Mas, quando há essa abertura, e eu acho que o Twitter até poucos anos ainda dava pelo menos essa sensação, né? E hoje tá acontecendo novamente com o YouTube. Caralho, na verdade, é mais um movimento disso, né? Não é uma coisa nova, que loucura. E antes era muito para setores sociais, hoje é mais para as pessoas. Enfim, fazendo comparativos de última hora aqui, né? Mas ocorre, então, através dessas plataformas, um aparecimento aonde certos setores contra-hegemônicos conseguiam se colocar, né? Daí o motivo do encanto revolucionário que o Facebook ganhou no Egito e em outros países, a ponto de se tornar uma palavra presente nos grafites das cidades envolvidas em protestos. E hoje, a gente vê, né? Hoje é um dos aliados mais fortes do Trump e da política colonialista e capitalista, neoliberal, extremo, ditatorial, né? Ao usarem habilmente a linguagem, a retórica, o estilo predominante dessa plataforma... Calma aí, eu tenho que marcar algumas coisas aqui, tá, gente? Vamos lá. Mídias / setores contra-hegemônicos. Mas eu queria marcar aqui, né? Tipo uma coisa meio Facebook, Twitter, hoje YouTube e Instagram, né? Antes tinha uma fita um pouco mais coletiva. E eu não sei, tá? Não sei. Isso daí pode ser baboseira, na verdade. Talvez a rede social sempre tenda para o individual, enfim, não sei. Eu tendo a enxergar atualmente essas coisas diferentes, mas tenho que pensar um pouco mais sobre isso. Então, e esses recém-formados movimentos conseguiram, a partir disso, ter visibilidade e atrair um grande número de seguidores. Essa abertura de novas oportunidades talvez foi mais evidente lá nos países árabes, dos quais, devido à forte censura dos velhos ditadores, as redes sociais se tornaram um espaço em que era possível dizer todas as coisas que não podiam ser ditas em outra parte da esfera pública. Inclusive até hoje, né, é difícil você quebrar com certas coisas que fazem parte das grandes empresas, né? Ideólogos norte-americanos próximos da então secretária de Estado, Hillary Clinton, que competiu com o Trump, né, apresentaram isso como uma evidência da validade de sua agenda de liberdade na internet, com as mídias sociais atuando como um veículo para democratizar todo mundo. Meu Deus, doce ilusão, né? Doce ilusão. Foram declarações profundamente hipócritas, como ficou demonstrado pela forma como os Estados Unidos se voltaram contra o movimento pró-democracia no Egito e outros países, embora no início lhe tivessem dado as boas-vindas. A realidade é mais complexa por natureza. Vou marcar aqui. Plataformas de mídia social, como Facebook e Twitter, estavam apenas motivadas pelo lucro, buscando o maior número possível de usuários e o máximo possível de sua atenção no tempo. Porém, por sua vez, para que essas plataformas fossem atraentes e gerassem lucros, deveriam se apresentar como um espaço de liberdade de expressão, um lugar em que os usuários pudessem encontrar conteúdos alternativos e uma possibilidade de autoexpressão não disponível no sistema midiático existente. E isso é um pouco, inclusive, do que fica até agora, né? Eu marquei essa parte aqui, tá? Eu grifaria. Eu vou, quando possível,
Às vezes eu não vou nem falar, tá, gente? Mas eu vou... Ixi, calma aí que meu controle voltou. Eu vou pelo menos dar uma grifada assim por cima, tá? Só para vocês saberem que... Opa! Gostou daí. Os ativistas dos movimentos de 2011 exploraram conscientemente essa abertura, embora muitas vezes tivessem plena consciência das desvantagens de usar plataformas de mídia corporativa. Saem de uma brisa, inclusive que era uma pegada muito forte dos movimentos anarquistas, né? Mas de fazer construção todo em aberto, né? Código aberto, ou usar plataformas locais, enfim, várias outras alternativas, né? Peer-to-peer, enfim, essas fitas. A atitude deles em relação ao uso dessas plataformas foi instrumental. A atitude deles em relação ao uso das plataformas foi instrumental. Sabiam de seu papel como meios de acumulação de capital e de vigilância. Antes que a cumplicidade com a segurança do Estado se tornasse clara após as simulações de Snowden em 2013, né, que aí é quando isso torna mais claro, mas estavam convencidos de que a possibilidade de alcance oferecida por essa plataforma superava suas desvantagens, tá? Eu grifaria de novo aqui, os ativistas, até isso daqui, porque, gente, sendo bem sincero, tá? Basicamente, a nova visão de hoje. Tipo assim, a gente volta no mesmo ponto, tá ligado? Eu sempre fico pensando assim, quando as coisas se repetem, se talvez fosse o momento errado, talvez agora a gente acerte, ou será que, mano, vai ser uma cagada? Enfim. O apontamento-chave que faço neste livro é que, sobre o uso das mídias sociais pelos ativistas na onda de ocupações das praças em 2011, o importante era a implicação organizacional que trazia e a forma como produzia consequências para os tipos de mobilização travados pelos movimentos sociais. Minha posição, mais controversa, foi uma censura ao horizontalismo, entendido tanto com a defesa de formas organizacionais não hierárquicas, quanto a afirmação de que, empiricamente, as mídias sociais levaram a um nivelamento e descentralização de poder. Então, isso, eu tendo a concordar, pelo menos, com o segundo argumento dele integralmente, tá? Porque eu já ouvi esse papo de que essa fita do uso da internet traria realmente essa coisa meio anti-hierarquia, né? E o outro ponto dele é o ponto da própria defesa de formas organizacionais, né? E aí eu tendo a concordar, mas com minhas discordâncias, enfim. Meu argumento, que só foi reforçado pelas novas evidências que os anos subsequentes trouxeram, foi que as mídias sociais não geraram uma condição sem liderança, como proclamado por muitos ativistas na onda de 2011, especialmente aqueles de inclinação mais anarquista. Muito pelo contrário, o papel-chave das redes sociais consistia em apoiar novas formas de liderança, o que, no decorrer do livro, descrevo como liderança suave ou liderança coreográfica. Tá, interessante. Não manjo nada. Tô grifando aqui, tipo assim. Ele falou já dois conceitos que ele vai utilizar, duas definições, né? E beleza. O que quis dizer com esses termos foi que as mídias sociais se tornaram o principal meio de influência dentro de movimentos sociais. E os líderes e equipes de mídias sociais, ativistas de grupos envolvidos nas operações de comunicação, muitas vezes não queriam ser vistos como líderes, mas desempenhavam o papel no fim das contas. Gente, hoje a diferença é que eles aprenderam a tentar puxar essa liderança para si, né? Mas eu tenho medo de como essa liderança ainda se forma, tá? Enfim, novamente, com o decorrer do livro eu acho que a gente vai entrar nessa discussão em algum ponto. Mas não vou fazê-la ainda. Quero segurar vocês mais alguns episódios. Essa liderança suave se desenvolveu de maneiras bem indiretas e facilitadoras, nas quais a presença do líder permanecia invisível, embora a sua ação fosse instrumental para dirigir o movimento. Um exemplo dessa liderança suave pode ser visto na forma como as redes sociais foram usadas para criar e orientar eventos de protesto por meio da ferramenta de eventos do Facebook, tweets em tempo real durante as manifestações ou por meio de instruções dadas aos manifestantes, além das diversas outras ações envolvidas na estruturação do protesto, como escolher um nome,
uma identidade, um propósito, uma direção e por aí vai. Esse ressurgimento da liderança, intensificado pelo personalismo, pela cultura das microcelebridades, pela distribuição enviesada da visibilidade e atenção das redes sociais, trouxe importantes implicações políticas e éticas, já que, com frequência, a pretensão da ausência de liderança poderia ser usada como uma forma de os líderes não assumirem responsabilidades. Não assumirem responsabilidades e da direção do movimento permanecer fora de vista, mesmo para os participantes do protesto. Então essa é a liderança suave, uma liderança que tá ali, mas não tá tanto ali, né? Deixa eu dividir aqui agora. Acredito que alguns dos pontos de partida de redes e ruas permanecem relevantes no cenário político atual. A política contemporânea é cada vez mais conduzida nas mídias sociais. Como recentes campanhas eleitorais do Reino Unido aos Estados Unidos, passando pelo Brasil, sendo travadas duramente em redes como Facebook, Twitter, Instagram e aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp. Além disso, seria impensável movimentos contemporâneos de protestos em furiosas chamas sendo lançados em grupos do Facebook, tweets em tempo real sobre novas mobilizações como Black Lives Matter, movimento Vidas Negras Importam, ou memes de protesto de todos os tipos usados para inspirar participantes e difamar oponentes. Ou ainda, com o recente uso político de novas plataformas de compartilhamento de vídeo, como o TikTok, por ativistas anti-Trump. A mídia social tornou-se ainda mais parte integrante da maneira como os protestos são conduzidos. Inclusive pelo fato de que ninguém mais vai para o protesto, né? Tudo bem que, né, não faz tanto sentido mais ir também. É isso, né? Isso também se aplica ao caso brasileiro, que, embora não seja abordado em redes e ruas, foi analisado no meu segundo livro, The Mask and the Flag, A Máscara e a Bandeira, de grupos de ativistas de mídia social, como é o caso do Mídia Ninja, ativos já durante os protestos contra a Copa das Confederações de 2013, também conhecido como Movimento V, de Vinagre. As campanhas lideradas no Twitter, como o hashtag Ele Não, de 2018, né, contra 2017-2018, contra Jair Bolsonaro. O Brasil tem sido foco de novas práticas de organização e mobilização. Dessa forma, algumas das questões que já eram evidenciadas durante os protestos de 2011 se tornaram ainda mais oportunas à medida que entramos na década de 20. A questão do poder informal dentro dos movimentos sociais e a forma como as redes sociais medeiam esse poder ao mesmo tempo que o escondem permanecem na raiz de muitas lutas internas dentro dos movimentos sociais. Poder informal. É interessante isso. Interessante. Da mesma forma, a questão da sustentabilidade organizacional e os limites dos movimentos sociais, cuja dependência excessiva de plataformas de mídia social muitas vezes os priva de ter uma capacidade organizacional mais estruturada, explicam a tendência de muitas vezes se dissiparem na mesma velocidade ao qual vieram a público de forma destacada. Cara, esse livro aqui vai ser loucura ler, né? A esses e outros problemas, apenas parcialmente visíveis em 2011, muitos outros se somaram. Em primeiro lugar, a toxicidade das discussões políticas nas redes sociais e o efeito da desinibição podem frequentemente engendrar confrontos viscerais que destroem a energia e a determinação dos movimentos sociais. Em segundo, o risco de um distanciamento entre os debates das redes sociais e as opiniões e sentimentos do público em geral, o famoso efeito das bolhas ideológicas, que, embora parcialmente inevitável e anterior às redes sociais, pode engendrar novas formas de isolamento. A isso devemos adicionar o fato de que, ao contrário de 2011, com os algoritmos das redes sociais mais voltados para conteúdos promovidos, a rápida explosão de novos movimentos de protesto se tornou agora mais difícil, e os algoritmos têm contribuído muito para minar vários movimentos sociais que tiveram bastante ímpeto no início dos anos 2010. Eu grifei aqui, ó, de segundo até o final. Até o final de tudo, não. Até o final do parágrafo. Isso, até 2010. Com a sabedoria que o olhar em retrospectiva nos traz e conscientes dos grandes desafios que enfrentaremos a partir de 2020 e as devastadoras consequências econômicas e sociais da crise do coronavírus, podemos dizer, entretanto, que os movimentos de 2011 e suas práticas midiáticas também nos oferecem algumas lições positivas fundamentais que não devem ser esquecidas. O mais revigorante sobre essa onda de protesto foi a sua inventividade populista. A ideia de que as pessoas comuns não eram inimigas.
parte de uma maioria silenciosa, inerentemente conservadora, mas aliadas em potencial, e que as discussões nas mídias sociais, por sua própria natureza aberta ao grande público, poderiam oferecer a possibilidade de aumentar a conscientização das pessoas, inspirá-las e motivá-las a agir contra os males dos governantes que as afetavam. Enfim, vocês sabem como eu sou, né? Do começo até afetado. Esse é o elemento que, tanto da perspectiva política quanto ética, marcou o ponto de partida mais forte em relação às ondas anteriores de movimentos de contestação que tendiam a ser mais defensivos e a se sentir distantes de preocupações públicas mais amplas. Em um momento de forte marginalização da esquerda, pelo menos esse foi o caso da Europa e dos Estados Unidos. Mas parte desse raciocínio também se aplica ao próprio Brasil. Como já mencionado, a adoção das mídias sociais como ferramentas de protesto decorreu, em grande medida, dessa inventividade populista, da ideia de que os ativistas não deveriam se esquivar das plataformas convencionais e de sua natureza de espaços de encontros massivos. Como argumentava um amigo, o antropólogo norte-americano Jeffrey Juris, falecido em julho de 2020, os movimentos de 2011 usaram as redes sociais como meio de reunir massas de indivíduos de diversas origens dentro de espaços físicos. Essa tarefa de mobilização de massas por meio de uso de mídias sociais é tão importante agora como sempre foi. É apenas aproveitando o poder disperso do povo que os movimentos sociais podem reunir as forças necessárias para derrotar o poder do dinheiro, a parcela de 1% de super ricos e superpoderosos que, 10 anos depois do movimento de praças, continua a dominar o mundo. Agosto de 2020. Então eu já vi que aqui eu entrarei em discordância de certa parte com o autor, né? Ou não sei, na verdade, eu quero ler. Só para causar polêmica e para vocês ligarem e falarem, pô, morcego, quero treta. Não, mas é brincadeira. Não sei muito ainda o que dizer, né? Eu só li essa escrita para a edição brasileira, então a gente não entrou em nada ainda, tem breves explicações, coisitas de nada. A gente vai entrar, tá? E queria agradecer então a editora Funilaria. Amanhã a gente volta para ler o prefácio. Eu já vi que ele vai ser um livro que a gente não vai ler tão rápido, tá? Eu vou voltar a fazer as separações, ler menos. Ele é um livro denso, é um livro cabeçudo, o bagulho vai ser louco agora. Então eu também vou trazer isso, porque vocês estão vendo, eu li pouco hoje. E já ficou uma live, um vídeo maior do que os vídeos que a gente andava fazendo. Esses vídeos vão ser maiores de qualquer jeito, mas eu prefiro ficar mais conversando, falando, discutindo, do que lendo tantas páginas com você, que isso daí cansa, isso daí é chato, e não é bom nem pra vocês, tá? Então é isso, gente. Vai estar tudo na descrição para vocês. Não esquece. Rede social. Vai estar tudo aí. Tudo, tá bom? Tudo. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais. Um grande beijo. Tchau!